Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá! Sejam bem-vindos à aula de matemática do 9º ano. Nosso tema hoje será sobre os números reais, notação científica e problemas. Eu sou a professora Aline Neri e estava morrendo de saudade de vocês. Muitas vezes me deparo com números, mas tão grandes ou então tão pequenos que nem sei falar o nome deles. Imagina resolver cálculos com eles. E vocês, já se depararam com números assim? Algumas situações que exigem números desse jeito. A gente às vezes fica falando assim, nem vou ter tudo isso de dinheiro para que eu quero saber falar esse número. Pois é, mas os números não são só para representar quantidades financeiras, monetárias, não. Por exemplo, essa é a situação aqui, ó. Foi de um site que eu peguei de 2016 essa notícia. A estação espacial completa 100 mil voltas ao redor da Terra. ISS viaja a 28 mil quilômetros por hora. Gente, isso é muito, hein? E dá uma volta no planeta a cada 90 minutos. O laboratório já percorreu 4 bilhões e 100 milhões de quilômetros. Olha aí, um número muito grande. Mas esse a gente até pode falar e é usual. Outra situação são os números muito pequenos. Tamanho de um nanotransmissor. Componente eletrônico utilizado na engenharia. Olha aí o número, ó. É um número muito pequeno. Esses números muito pequenos, eles são muito utilizados pelos astrônomos, físicos, químicos, tá? Na engenharia, porque uma diferença mínima dessa daqui pode destruir um monte de coisa se você errar esse cálculo. Por isso que a gente precisa aprender a trabalhar esses números. Ah, professora, mas eu nem vou ser um astronauta, um astrônomo, um físico ou um químico. Então, tudo bem. Vamos estudar só a base, tá bom? Para a gente conseguir ler esse número com mais tranquilidade, com mais facilidade, ou até para efetuar alguns cálculos. Já imaginou como representar ou até resolver uma situação, um problema com esses números? Ó? Por exemplo, a velocidade da luz no vácuo. Tem uma forma mais simples de escrever esse número, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Será que tem uma forma mais simples de escrever esse número? A população mundial. Será que eu posso escrever a quantidade de habitantes com uma forma mais simples, que não vá ter que ficar contando, unidade simples, milhar, milhões, é 7 bilhões. Será que tem outra forma de representar este número? E a massa da Terra? Tá. Ó, a massa da Terra, vou mostrar para vocês. 7 980 sextilhões de quilogramas. Essa é a massa da Terra. Aí vamos dizer que eu quero comparar a massa da Terra com a massa do Sol. Você já pensou como será esse cálculo? Não dá para fazer um cálculo com um número deste tamanho. Acho que nem essas calculadoras que a gente tem hoje, que é do celular, por exemplo, ela tem uma potência maior, mas eu não sei se faz um cálculo com um número tão grande desse, se não for uma calculadora científica. Então, hoje nós vamos aprender a representar esses números de uma forma diferente, que facilite o cálculo, facilite a leitura. Então, nós utilizaremos a notação científica. Mas o que é notação científica? O que vem a ser a notação científica? Notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Ela é muito utilizada na astronomia, tá vendo como eu falei para vocês anteriormente? Na física, na química, pois podemos representar números de moléculas, de átomos, distâncias entre corpos no espaço, que são distâncias enormes, exorbitantes, entre outras medidas.
Por isso que a gente precisa dessa notação científica. Então, a notação científica é sempre baseada na potência de 10. Nós já estudamos potências de 10. Então, podemos generalizar a forma como esse número será escrito. Vai ser assim, ó, A vezes 10 elevado a B. Mas o que vem a ser A e o que vem a ser B, né? A representa o que chamamos de mantissa, também conhecido como coeficiente. Então, o A será o coeficiente, o valor que tem um algarismo significativo. Já o B representa o expoente, representa a ordem, a grandeza dos números apresentados. Assim, para encontrar a notação científica de um número, basta colocar a vírgula após o primeiro número significante. Então, a gente vai pegar todo aquele número e vai colocar a vírgula após o primeiro número significante. Mas não é só isso. Vamos ver, claro, os exemplos que eu dei, né? Porque se eu dei os exemplos, então agora vamos tentar mostrar como escrevê-los de forma diferente. Eu gosto muito de colocar isso que eu falei aqui no intervalo, não só usando a fórmula, entendeu? Porque o que significa esse intervalo aqui? Significa que todo número que você vai escrever em notação científica, aquele valor de A, eles têm que estar entre 1 e 10. Ah, e por que aqui está assim pintado e aqui está sem pintar? Por que será isso? Significa que o 1 pode ser representado, que o A pode valer 1, mas o A não pode valer 10, está aberto no 10, significa que é menor que o 10. Significa que o valor de A pode ser maior ou igual a 1, mas tem que ser menor que 10. 9,9 pode? Pode. 9,99 pode? É menor que 10. E 10? 10 não pode, ok? Então, eu gosto de colocar esse intervalo para vocês visualizarem que o número tem que estar aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,1, 2, 3 e assim sucessivamente. Vamos então ver esse daqui, ó, 300 mil quilômetros por segundo, que foi a primeira situação, que é a velocidade da luz no vácuo, ok? Eu peguei, distribuí o número, é o mesmo número, tá, gente? Não mudei o número, não. Distribuí para a gente ver como é que se faz isso. Não tem uma vírgula. Se não tem uma vírgula, você pode supor que a vírgula está no final do número. Então, nós vamos contar. Lembra que tem que ficar entre 1 e 10. Esse número, ó, passou de estar entre 1 e 10. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? Não pode ser assim, ó, professora. Só aqui, ó, 30. 30 já é um número fácil de falar. Pois é, mas a gente tem que lembrar que tem que estar entre 1 e 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou colocar uma vírgula. Vai ficar, ó, 3,0. E não pode, tudo zero vai sumir? Não precisa escrever, tá? Tem o mesmo significado, o mesmo valor numérico. Ah, mas então é pronto, é só colocar o 3? Não. Lembra lá? A vezes 10 elevado a B. Então, A é 3 vezes 10 elevado a 5. Por que 10 elevado a 5? Ó, nós andamos 5 para a esquerda. Então, 10 elevado a 5. Não é difícil. E por que vale o mesmo número? Não está escrito outro número aí? Não está. Vamos lembrar das potências de 10, ó. 10 elevado a 5. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. O que está mudando quando a gente faz as potências de 10? Acrescenta os zeros, é só isso que muda. E quando você multiplica este número por 3, só vai voltar a vírgula para o lugar. Então, nós escrevemos o mesmo número, ó, agora em notação científica. Escrevemos de uma maneira diferente. Não vai ficar muito mais fácil se você tiver que efetuar algum cálculo? 3 vezes 10 elevado à quinta potência, quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Vamos ver os habitantes? Fiz a mesma coisa, só que aqui eu não vou mostrar um a um, só vou mostrar para vocês, ó. 3, 6, 9. Então, 7 vezes 10 elevado a 9.
escrito de forma diferente, em notação científica. E claro, ó, o 7 está aqui, entre 1 e 10, como eu tinha mencionado. E o número 5.980 sextilhões. Pronto, agora vai ficar muito fácil. Vamos contar, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Pronto, pode parar? Não. 21, 22. Ficou quanto? 598. 23, 59,8. 24. A vírgula vai ficar bem aqui, porque o número tem que ficar entre 1 e 10. Se a vírgula ficar bem aqui, fica 5,98. Olha aqui, 5,98 vezes 10 elevado a 24, porque do final nós contamos 24 casas. Está aqui representado em notação científica, 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilogramas é a massa da Terra. Agora, veremos como representar os números muito, muito pequenos. Nós falamos sobre os números muito, muito grandes. Veremos alguns números pequenos. Olha, vale a mesma coisa, tá, pessoal? Então, tem que ficar entre 1 e 10, o valor de A. E quais são esses números muito, muito pequenos e para que eles servem? Por exemplo, aqui nós temos um nanotransistor, nós temos um átomo de ferro e um vírus. Olha, são números tão pequenos e são muito utilizados, né? O pessoal que mexe aí com engenharias elétricas e aqui o pessoal, os químicos, os físicos, então precisa ter uma maneira de utilizar esses números, né? Fazer os cálculos de forma que ele fique mais simples. Vamos utilizar notação científica também na situação. É o mesmo número, tá? Eu só organizei ele de forma diferente. Agora, vocês lembram que lá eu falei assim, olha, não tem vírgula, então quando não tem vírgula, você considera que a vírgula está no final do número. Mas neste número, nós temos a vírgula. Então, nós vamos contar a partir da vírgula. Mas a vírgula vai para onde? Muita gente fica se questionando isso, né? Para onde que eu vou deslocar a vírgula? Você só tem que pensar uma coisa. O valor de A, o algarismo significativo, tem que estar entre 1 e 10. Logo, se você deslocar essa vírgula para a esquerda, esse número que você tem vai ficar entre 1 e 10? Não vai. Então, você vai ter que deslocar a vírgula para a direita. E aí, faz a mesma coisa, contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que já é suficiente? Ó, já ficou um número bem fácil, ó, 0,22, que são 22 centésimos. Mas não dá, né? Não dá, porque tem que ficar entre 1 e 10, tem que ser maior que 1. Logo, mais uma casa. Agora sim, se a vírgula sair daqui e vir para esta posição, nós vamos ter o número 2,2. E onde está o 2,2 no nosso intervalo? Ó, 1, 2, 2,2 está bem aqui próximo. Está no intervalo que nós queríamos. 2,2 vezes 10 elevado a menos 8. Por quê? Então, olhe bem. Quando você trabalha com números muito, muito grandes, que a vírgula desloca para a esquerda, o expoente fica positivo o número de casas que você deslocou. Quando a vírgula desloca para a direita, o expoente fica negativo o número de casas que você deslocou. Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos 8. Mas por quê? E essa potência de 10 vai chegar no mesmo número? Chega. Por quê? Lembra lá quando vocês estudaram propriedades de potência no 7º, no 8º ano e também no começo do 9º, já falou um pouco sobre isso? Como que resolve uma potência com expoente negativo? Inverte a base e o expoente fica positivo. Logo, ao invés de 10 sobre 1, você terá 1 sobre 10. 1 sobre 10 elevado a 8. Então, você vai pegar o 2,2 e dividir por 10 elevado a 8. Automaticamente, volta no mesmo número, mas que não é a nossa intenção. Só estou mostrando isso para que vocês saibam
porque é o mesmo número representado de forma diferente. Agora aqui sim, porque com 2,2 vocês conseguem multiplicar, somar, subtrair, dividir, porque ficou um número muito fácil de trabalhar. Ah, mas e aí essa potência? Vocês também sabem um monte de propriedades de potência que vocês conseguem resolver. Assim o cálculo vai ficar muito mais fácil. Esse número agora está representado em notação científica, ó, 2,2 vezes 10 elevado a menos 8. Então, lembrando, se a vírgula deslocou para a direita, expoente negativo, ok? O próximo número, fiz aqui a mesma representação, só para que vocês vejam, ok? E aí a gente pensa assim, 124, não posso usar? O único que vai deslocar até o 1,24, ok? Aí, vezes 10 elevado a menos 10, porque deslocou 10 casas até aqui. Pronto. Ficou muito mais fácil de fazer os cálculos com os átomos de ferro, que qualquer um que seja necessário. Aqui a mesma coisa, ó. 5. Precisa pôr 5,0? Olha, muitas vezes você vai ver, usualmente vai ter 5,0. Mas se utilizar só o 5, a vírgula deslocou, veio aqui para o final. E você não quiser colocar 5,0 para não ficar assim, mas aí eu vou acrescentar um zero. Não precisa, tá? 5 e 5,0, ó, é o mesmo número. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 8 metros é um vírus. Esse foi um pouquinho sobre notação científica. Peço para vocês, fiquem em casa, mas se tiver que sair, por favor, usem máscara. Até a próxima aula, que vamos continuar falando de notação científica, agora aprofundando com problemas mais complexos. Fiquem em paz. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.